Nesse conteúdo, vamos entender um pouco mais sobre auxílio acidente e quem tem direito a esse benefício pago pelo INSS. Segurados recebem o benefício se ficar com uma sequela definitiva em decorrência de algum acidente, seja ele de trabalho ou não, certo? O auxílio acidente é um benefício pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, em condições bem específicas. Em primeiro lugar, é preciso destacar que ele é concedido como uma espécie de indenização ao segurado que tenha sofrido um acidente e que, mesmo após a recuperação da capacidade para o trabalho, tenha ficado com sequelas que reduziram a sua capacidade laborativa, ou seja, o segurado tem direito a um auxílio acidente se ficar com uma sequela definitiva em decorrência de algum acidente, seja de trabalho ou não, certo? Nesse sentido, tem direito a um benefício o segurado empregado, o doméstico, o trabalhador avulso ou segurado especial. Já os contribuintes individuais, os segurados facultativos, não têm direito ao auxílio acidente por falta de norma legal. Explica a servidora da agência do INSS em Itajuba, certo? Quanto ao valor do auxílio acidente, o auxílio acidente é uma indenização mensal que corresponde a 50% do salário do benefício que deu origem a um benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença do segurado. E ele começa a ser pago após a cessação desse benefício por incapacidade temporária e deixa de ser pago no momento da aposentadoria pelo segurado. Além disso, não pode ser acumulado com outro benefício por incapacidade temporária e se esse for decorrente da sequela que deu origem a um auxílio acidente, também não pode ser acumulado com outro auxílio acidente. Abro aspas. É importante ressaltar que o auxílio acidente é uma indenização, o que significa que ele continua sendo pago mesmo após o segurado voltar a trabalhar, fecho aspas, esclarece os direitos previdenciários. E como solicitar o auxílio acidente? Temos duas situações. A primeira, quando o segurado recebe um benefício por incapacidade temporária e ao se constatar a sequela definitiva, o auxílio acidente passa a ser pago por definição de uma perícia médica federal, após a cessação desse benefício por incapacidade. A segunda situação é que o segurado não solicitou, à época do acidente, nenhum benefício por incapacidade temporária. Nesse caso, ele poderá requerer um benefício pela Central 135. É necessário destacar que o requerimento do auxílio acidente não está disponível no meu INSS. E é importante dizer que a avaliação da sequela é realizada pela perícia médica federal. O Galo está confirmando a veracidade do assunto. Está dizendo que é verdade, certo? Exemplos aqui de algumas solicitações. Vejamos alguns exemplos, né? Por exemplo aqui, um serralheiro que trabalha de carteira assinada em uma empresa do ramo. Esse serralheiro sofreu um acidente de trabalho e que na mão direita foi amputada. Inicialmente, esse segurado deve requerer um benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, porque precisamos ficar um tempo afastado do trabalho devido ao acidente.
Na perícia médica federal, em razão da lesão causada pelo acidente, considera o benefício por incapacidade temporária em um acidentário pelo período necessário, até que o serralheiro tenha condições de retornar ao trabalho. Em alguns casos, esse trabalhador poderá ser encaminhado para reabilitação profissional. Dessa forma, após a cessação do benefício por incapacidade temporária, esse segurado poderá receber o auxílio acidente, pois, em razão do acidente, ele ficou com sequelas definitivas e que reduziu a sua capacidade para o trabalho. Resumindo, o auxílio acidente é um benefício que tem caráter indenizatório, com o intuito de compensar a redução da capacidade para o trabalho. Explicamos no exemplo, o segurado pode voltar ao trabalho, ao mesmo tempo receber o auxílio acidente, certo? Após fazer a sua solicitação por meio da Central 135 ou do meu INSS, em caso de dúvida, ligue para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Portanto, auxílio acidente. Esse auxílio você deve ligar para o INSS, agendar, o seu atendimento presencial e levar todas as documentações necessárias. Se for através do primeiro passo do auxílio, doença por incapacidade temporária, você pode pedir isso pelo número 135 ou pelo meu INSS, tá bom? Anexar todas as informações necessárias, obter o benefício no primeiro momento e no segundo momento você pode aí, diante da perícia médica, pedir o seu auxílio, o seu acidente de trabalho, porque é uma ação indenizatória. Mesmo você trabalhando em outra área, você continua recebendo um determinado valor que te cabe por direito, tá bom? Então tá aí algumas ações necessárias que você precisa saber e entender um pouco mais sobre o seu direito